Oi, hoje nós vamos apresentar conceitos de API, protocolo HTTP, arquivos JSON, request e response. API. Uma API é um conjunto de definições e protocolos que permite que diferentes sistemas ou aplicações se comuniquem entre si. Como uma ponte, que possibilita a troca de dados e funcionalidades entre sistemas de forma padronizada e segura. APIs são amplamente utilizadas para integrar serviços, como permitir que um aplicativo acesse dados de um servidor ou que diferentes softwares trabalhem juntos. Protocolo HTTP. O HTTP é um protocolo utilizado para a comunicação entre clientes, como navegadores ou aplicativos, e servidores na web. Ele define como as mensagens são formatadas e transmitidas, além de especificar as ações que os servidores e navegadores devem executar em resposta a diferentes comandos. O HTTP funciona em cima do modelo de requisição e resposta, utilizando métodos como GET para obter dados, POST para enviar dados, PUT para atualizar dados e DELETE para excluir dados. Arquivos JSON. JSON é um formato leve e amplamente utilizado para o intercâmbio de dados entre sistemas. Ele é baseado em textos e organizado em pares chaves-valor, facilitando a leitura por humanos e processamento por máquinas. É especialmente popular em APIs para transmitir informações estruturadas. Request. Uma request é a mensagem enviada por um cliente, como um navegador ou aplicativo, para um servidor solicitando a execução de uma ação, como obter ou enviar dados. A requisição inclui um método HTTP, GET-POST, uma URL, cabeçalhos e, em alguns casos, um corpo com dados. Response. A response é uma mensagem que o servidor envia de volta ao cliente após processar uma requisição. Ela contém um código de status HTTP indicando o sucesso ou falha da operação, cabeçalhos e frequentemente um corpo contendo os dados solicitados, como informações em formato JSON ou HTML. Certo? Então, vou estar mostrando aqui como fazer a nossa API de produtos, tá? Eu vou utilizar aqui o VS Code, mas vai ser a mesma coisa que no Dev, tá? Essas são as livrarias, ou bibliotecas, né, que a gente vai estar utilizando, como o FeedDuck para interagir com o banco de dados e o Horse para criar nossa API, certo? Então, a gente aqui no Type, a gente vai ter que iniciar o nosso tipo, que vai ser de produtos, que ele vai, então aqui, ele vai gerenciar toda a lógica, né? De produtos, que é uma classe que recebe de forma, certo? Aqui a gente então vai começar a definir as nossas variáveis internas, que seria o tfd com ou connection, né? Deixa com, e vai receber do tipo tfd connection, certo? Ele é do tipo tfd connection. Aqui vai ter o fd consultas também, que vai receber o tipo tfd query, né, de consulta, certo? Aqui a gente vai declarar uma procedure, form show, que vai ser para mostrar, para deixar nossa API rodando, né? Para iniciar nossa API, e vai receber do tipo sender the object, certo? Então, aqui a gente vai definir as nossas procedures privadas, tá? E vamos indentar isso aqui um pouco. Vamos deixar indentado isso aqui, certo? E agora, no private, a gente vai definir as procedures privadas, tá? Então, a gente vai criar aqui uma procedure, cadastrar, buscar produto pelo ID, né? Que é a nossa primeira procedure. Buscar produto pelo ID, que vai receber rec, que é do tipo thorse request, que é a requisição, né, enviada para o nosso API, para o servidor,
e o REST, que vai ser a resposta, o objeto de resposta que a gente vai estar utilizando para responder a requisição que fizeram para a nossa API, tá? Agora sim, a gente vai estar criando a nossa procedura cadastrar produto, tá? Bom, vamos precisar também cadastrar um produto e ele vai receber os mesmos parâmetros. Então, como é o mesmo, eu vou pegar aqui, vou copiar e colar para ser um pouquinho mais rápido, certo? Então, também vai ter mais uma procedure que vai ser deletar produto pelo ID. Ele vai receber também os mesmos parâmetros. Então, agora vamos criar aqui as procedures de venda, tá? Então, vai ser buscar venda pelo ID também, mais uma procedure. Procedure, buscar venda, aqui é venda, venda pelo ID. Vai receber também os mesmos parâmetros. Procedure, vai ser também mais uma para cadastrar venda, mesma coisa. Cadastrar venda, que recebe os mesmos parâmetros. Mais uma procedure, que vai ser deletar venda pelo ID. E vai ser basicamente a mesma coisa, aqui os mesmos parâmetros. Certo? Então, a gente vai fechar aqui a nossa classe produtos, de produtos, na verdade. E aqui a gente vai definir a variável que vai ser desse mesmo tipo, do tipo T produtos. Então, vai ser produtos, que vai ser do tipo T produtos. Certo? Então, aqui na implementação, agora a gente vai começar a definir os métodos, né? Ou as procedures, né? A gente vai começar a definir o que que faz cada procedure, tá? O que que faz o form show e as demais procedures. A primeira procedure que a gente vai estar fazendo aqui é a procedure form show, tá? Que vai ser a que vai inicializar a nossa API e vai deixar escutando, né? Então, a gente vai definir aqui na implementação, primeiro, essa procedure ali. Então, a gente vai criar aqui, escrever procedure. Vamos começar a escrever aqui. Procedure. Ter produtos, né? Que a gente vai dizer que essa procedure é do tipo de produtos. Então, form show, que recebe o sender do tipo the object. Certo? Aqui, então, a gente vai definir as rotas para produtos. Que vai ser thehorse.get, que vai ser uma requisição do tipo get, produto, e receber um parâmetro ID, certo? E a procedure que ele vai estar executando é buscar produto pelo ID, certo? Vai ter mais uma, thehorse.post, que vai ser para cadastrar um novo produto, então colocamos produto, somente produto, e ele vai receber o cadastrar produto, certo? Aí também vai ter mais um que vai ser o thehorse.delete, e ele vai receber também o mesmo que o get, produto, e um parâmetro ID, né, que ele vai deletar pelo ID. E vai receber a procedure, deletar produto pelo ID, certo? Aqui no rotas para vendas, também vamos definir o que faz cada endpoint para as vendas. thehorse.get, da mesma forma, no lugar de produto somente vai ser venda. E vai receber também um parâmetro ID, buscar venda pelo ID.
E mesma coisa para os outros, né? Thehorse.post, venda, certo? Aqui então vai ter, também vai receber, eu vou cadastrar venda, certo? E por último vai ter o thehorse.delete e vai ter também venda e receber um parâmetro ID. E vai ser deletar venda pelo ID. Certo? Então já temos a nossa API aqui, os endpoints. Agora a gente vai deixar escutando a nossa API. Então vai ser thehorse.listing na porta 3000. Aqui pode ser qualquer porta, tá? Pode ser 4000, pode ser 5000, mas a gente vai deixar por convenção, né, a porta 3000, tá? Mas pode ser qualquer uma. Então a Procedure Form Show já está pronta. Beleza? Aqui vai deixar escutando a nossa API, vai deixar ela rodando, tá? Então, a gente vai continuar as nossas procedures. Eu esqueci aqui de colocar uma função, tá? Estou incluindo aqui, que vai ser a nossa função para converter os dados do Delphi para JSON. Então, vai ser function fdquery do JSON, certo? fdquery do JSON, beleza? Que vai receber o fdquery do tipo tfdquery e vai retornar um tipo tjsonArray, certo? E beleza, essa vai ser a nossa função que vai retornar os dados em formato JSON, tá? A gente vai definir essa função aqui, então, vamos dizer o que ela faz. Beleza? Então, a gente vai escrever function tProdutos, que essa função é da classe tProdutos, ponto fdquery do JSON. E vai receber do tipo fdquery a variável fdquery, tá? Parâmetro, na verdade. Certo? E vai retornar tJSONArray. A gente vai definir algumas variáveis aqui, que vai ser o JSON Object, tá? Que vai ser do tipo tJSON Object, certo? Vamos indentar aqui. E também mais uma variável que vai ser o JSON Array, que é do tipo tJSONArray, certo? E vamos ter também mais uma variável i do tipo inteiro. A gente vai estar utilizando aqui no nosso código. Então aqui a gente define o nosso BeginEnd. E aqui vai fazer JSONArray, recebe a inicialização do objeto array, né? tJSONArray create. Isso que aí ele inicializa essa nossa variável. No caso, ele cria um objeto tJSONArray. E agora a gente vai definir fdQuery.first, que é para posicionar o cursor no primeiro registro, tá? E enquanto não for fdQuery.off, que é end of file, ou seja, final do arquivo, então, enquanto não for o final do arquivo, ou do query, né, ela vai fazer o seguinte, tJSON object, então, vai receber, da mesma forma que a gente criou o tJSONArray, tJSON object.create. Então, ele vai criar um novo objeto, um novo JSON object. E então, a gente vai fazer for i, desde 0 para
o número de registro que tiver no nosso banco de dados, ou na nossa query, no caso. Então, fdquery.fileCount-1, que seria o length-1, mais ou menos em algumas outras linguagens. Então, a gente vai colocar o nosso BegInEnd e, então, para cada um, a gente vai adicionar um par de chave-valor, tá? Então, colocamos aqui o nosso fdquery.field na posição i, field name, que é o nome, né? Para adicionar a chave-valor. E fdquery.field na posição i como string, certo? Aqui, então, fora do for, a gente vai adicionar um novo elemento. Então, depois de ter colocado todos os pais chave-valor, vamos adicionar um elemento que vai ser o JSON Object para o nosso array, certo? E aqui a gente define o fdquery.next para continuar para o próximo registro, né? Então, vamos dizer que o result recebe o JSON Array, que é o que vai retornar, né? Então, essa já a nossa função fdQuery2JSON já está definida o que ela faz, né? Então, ela converte os dados dos registros em JSON, né? Então, a gente agora vai fazer buscar produto pela ID aqui, certo? A nossa procedure, buscar produto pela ID. Então, vai ser aqui. Procedure. Buscar produto pela ID. De produtos, buscar produto pela ID. Entre parênteses, rec, que ele recebe o t-horse request. E res, que é o t-horse response. Certo? Vamos definir as nossas variáveis, que seria o id do tipo inteiro, né? Que é o id que a gente vai receber como parâmetro aqui no endpoint, certo? Então, beleza. Vamos fazer o BegInEnd aqui, então, e começar a nossa procedure. Então, vamos instanciar o nosso id, ou definir ele vai receber o rec params, ou seja, os parâmetros, o id, né? Esse é bem do nosso endpoint. To integer, que a gente vai utilizar ele como um inteiro. fdconsulta.close para fechar ou limpar, né? E abrir novamente o nosso fdconsultas. Aqui, entre parênteses, a gente vai formatar nossa consulta, que vai ser select asterisco from produtos, where id produto igual ao parâmetro que a gente vai estar recebendo. E esse parâmetro entre corchetes vai ser a nossa variável id. Aqui a gente vai estar colocando, se não estiver vazio, então fdconsultas.isEmpty. Então, se não estiver vazio, então a gente vai estar fazendo aqui alguma coisa. Que o que nós vamos estar fazendo é responder, né, com os dados ao cliente. Então, send fdQuery.json, que é a nossa função que nós criamos agora, e fdconsultas, que é o que a gente vai estar passando, né? Ele vai receber esse parâmetro e vamos retornar como um string, certo? Aqui, ponto status 200, que é o status ok, certo? Exit, a gente vai sair da nossa procedure aqui, então se tiver dados, e se não, então a gente vai estar retornando uma outra coisa, que vai ser send, e vamos retornar um par chave-valor, que vai ser uma mensagem registro
não encontrado. Ponto status 404, que vai ser o not found, ou seja, que não foi encontrado. E o status 200 é o status ok, certo? Então, a nossa procedure buscar produto pela ID já está pronta. Agora a gente vai fazer as nossas outras procedures. Vamos definir, então, agora o cadastrar produto, certo? Então, vamos vir aqui, copiar tudo isso aqui, cadastrar produto e vamos colocar aqui embaixo, procedure cadastrar produto, certo? Que vai ser a mesma coisa, então eu só copiar e colar. Beleza. Aqui a gente vai definir as nossas variáveis também, só que a gente vai receber aqui um objeto inteiro, tá? Para cadastrar produto. Então vai ser o LBuddy, do tipo JSON certo? Que vai receber aqui um objeto que vai vindo da requisição. Então, o LBuddy, ele vai receber aqui, a gente já vai criar, só que a gente não vai fazer com o método create. A gente vai colocar object parse, ou seja, a gente vai converter alguma coisa para JSON. Parse JSON value rec.body, ou seja, ele vai vir como um string, um objeto como string, e a gente vai converter para um objeto do Delphi, JSON object, aqui. Então, vamos colocar o fd consultas no modo de cache updates true, certo? Para nós, depois de ter todos os dados, depois gravar no banco de dados. Então, fd consultas ponto open select asterisco from produtos, certo? E a gente vai estar colocando aqui fd consultas ponto insert para colocar no modo de inserção, fd consultas ponto field by name, que vai receber o ID produto como string, né? A gente vai receber, na verdade, como inteiro. Como inteiro vai ser 0. Que o ID ele vai ser toda vez, ele vai ser colocado automático, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Field by name. Vai ser o nome do produto. ID em si vai ser como string. E vai receber do body, né? Ele vai vir get value. A gente vai obter só o valor da chave nome. Certo? Então, vai ter mais um campo aqui que a gente vai colocar, que vai ser descrição, certo? Descrição como string também, e a gente vai colocar aqui do body o que vem do body da chave descrição. Certo? Beleza. Para string, e ele vai reemplaçar, ou seja, vai fazer um replace aqui das aspas duplas por um string vazio. Para deixar bem formatadinho. fd consultas também aqui vai ter mais um. Field by name.
e vai ter o valor, né? O valor do produto. As float, que vai ser do tipo flotante, e recebe do body na chave valor, valor. As type e entre o maior e menor que, a gente coloca float 32, que é um flotante de 32 bits, certo? Também, por último, aqui a gente vai estar colocando a data do cadastro do produto e como data, né? E aqui vai receber o não, que é a data e hora atual. Então, aqui a gente vai aplicar essas mudanças aqui, certo? E aqui vamos enviar uma mensagem de que foi cadastrado como sucesso. Então, message cadastrado como sucesso. Então, a nossa procedure já estaria basicamente pronta, né? Cadastrar produto. Então, a gente vai ter que fazer aqui também a nossa procedure de deletar produto, tá? Deletar produto pela ID. Então, vamos copiar também tudo isso aqui. E vamos aqui somente colar por baixo do cadastrar produto. Certo? E a gente vai definir as nossas variáveis, que nesse caso aqui vai ser somente o ID, que a gente vai estar recebendo, né, do front-end ou do nosso cliente, certo? Então aqui vamos definir var ID do tipo inteiro, begin-end, vamos estar iniciando então. Essa procedure aqui, o ID vai receber rec params, da mesma forma que no buscar produto pelo ID, colocar rec params.toInteger, né? Que a gente vai receber um inteiro aqui, a gente vai estar trabalhando nele como um inteiro, certo? fd consultas ponto cache updates igual true, para primeiro fazer a deleção e depois aplicar somente a mudança. Então, fd consultas ponto exec.sql, e a gente vai estar colocando aqui, então, formatando a nossa consulta, que vai ser delete from produtos, where id produto for igual a o ID que a gente está recebendo, tá? Então, vai ser res.status200.send, entre aspas. Colocamos message deletado como sucesso, certo? E então, está pronto aqui também o deletar produtos. Agora vamos continuar com o buscar venda pelo ID, tá? Que vai ser basicamente quase a mesma coisa que buscar produto pelo ID. Então vamos continuar aqui. Procedure, buscar venda pelo ID. As variáveis, vamos receber também o ID, vai ser do tipo inteiro. Então, mesma coisa. Begin-end. Então, a gente aqui vai estar fazendo nossa lógica. Mesma coisa, aqui da mesma forma, ele vai receber o ID do rec params. Rec params, ID, to integer.
certo? Então, a gente vai receber como inteiro, a gente vai fechar o fd consultas.close e abrir novamente com a nossa nova consulta, que vai ser a nossa consulta formatada, select, asterisco from, vendas, where id venda, igual a nosso ID, certo? Aqui da mesma forma, então a gente vai estar fazendo, se não estiver vazio, então a gente vai retornar o que veio do banco de dados. Begin resend, fd query to JSON, fd consultas, que ele vai converter para JSON, no caso todas as vendas, ou a venda, né? E o status 200. Ok. Certo? Aqui vão estar saindo também. E se não, a gente vai estar enviando res send um par chave valor que o registro não foi encontrado. Registro não encontrado. Ponto status 404, né, que é o notifonte. Então a gente vai continuar aqui como a próxima procedure, que vai ser cadastrar venda, né? Vamos ter mais uma procedure que vai ser cadastrar venda. Então vamos colocar aqui cadastrar venda. A gente vai receber da mesma forma que cadastrar produto, o LBody, né, que vai vindo do nosso cliente. Então, que vai ser do tipo tJSON_object. E vamos fazer o nosso begin. LBody vai receber da mesma forma que em cadastrar produto, tJSON_object, parse, JSON_velo, RecBody, que ele vai converter, né, como tJSON_object, certo? Então, da mesma forma que aqui a gente também vai fazer o fd consultas.cachetUpdates true. Então, vamos continuar aqui com fd consultas.open. Da mesma forma, select from vendas, certo? Select asterisco from vendas, beleza. Então, a gente também vai estar colocando aqui um modo de inserção e vamos começar a definir os campos, né? Então, field by name, id venda, como inteiro, vai receber 0, né? Que ele também vai ser definido no momento de inserir. Field by name, o ID do cliente, como inteiro também. Vai vindo LBody, getVelo, na chave ID cliente. ID cliente, certo? Ele vai vir assim. Beleza. Então a gente vai colocar aqui velo do inteiro, certo? Que ele vai vir como um string e a gente coloca como inteiro. fd consultas, field by name,
data da venda, certo? Como? Como data a hora, certo? Vai receber não, que é a data e hora atuais, certo? Também vai ter FD consultas, field by name, valor da venda. Como flotante, recebe ele body, get value, que vai receber o valor da venda. A chave, o que vem da chave é o valor venda, certo? Que é como o tipo flotante 32, certo? Aqui então a gente vai aplicar as nossas mudanças e vamos retornar a mensagem de que foi cadastrado com sucesso, né? Então, o par message e o valor cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso. Venda cadastrada com sucesso, certo? Então, aqui a gente vai colocar a nossa última procedure, que é deletar venda pelo ID. Então, a gente vai copiar, deletar venda pelo ID, variáveis também, que vai ser somente o ID da venda. Então, aqui, inteiro, peniente. Então, vamos continuar aqui colocando o que vai fazer a nossa procedura de deletar venda pelo ID. Então, vai receber o ID que vem do rec params, da mesma forma, né, como a gente sempre fez nas outras. Então, rec.params, na posição ID, como inteiro, certo? Também a gente vai estar colocando aqui FD consultas, fechando, né, fechando ele, e depois, na verdade, vamos colocar como cache updates, porque aqui a gente não está buscando, a gente está deletando, né? Então, primeiro vamos colocar cache update true e depois vamos formatar nossa consulta. Então, aqui em formate, delete from vendas where o ID da venda for igual ao parâmetro que a gente vai estar recebendo, que é o nosso ID, certo? REST status 200, vamos dizer que foi deletado com sucesso, e a gente vai enviar o par message e o valor vai ser deletado com sucesso, venda deletada com sucesso, certo? E então aqui a gente já teria definido basicamente todas as nossas procedures, tá? Então a gente define o buscar produto, cadastrar produto, buscar venda, cadastrar venda e deletar produto pelo ID e venda pelo ID. Então a gente define todas essas nossas procedures, inclusive FD query to JSON e o form show, que é o que diz, o que deixa a nossa API rodando, e também o query to JSON, que converte os dados em um JSON para retornar para o cliente. Então, conforme o Isai já passou o código para vocês, agora a gente só colou ele aqui no Delphi. Aqui a gente tem o get para buscar produto pelo ID,
post, cadastrar produto, e o delete para deletar o produto pelo ID. Então, a gente vai rodar. Agora, a gente vem no Postman. E aqui a gente vai ter o caminho, a porta que a gente definiu no código, o item da API, que é o produto, e o 1 é o caminho que a gente definiu também do ID, né? Então, a gente vai começar com o delete. O delete, vamos mandar. Ele vai dar a mensagem deletado com sucesso. Mudamos para a função get, deixamos o mesmo caminho e retornou a mensagem registro não encontrado 404, pois o registro estava inserido e a gente acabou de deletar. Agora, para cadastrar um produto, aqui eu coloquei na descrição o nome, que o caderno vai ser verde, a descrição é que ele é do Lanterna Verde e o valor é R$10,99. Deixamos ele no post para então adicionar. E a mensagem que ele vai dar é cadastrado com sucesso, 200 ok. E por último, a gente vai usar o get, o mesmo caminho, o ID do produto. Então, a gente vai mandar. E a descrição, nome caderno verde, descrição lanterna verde, o dia que foi cadastrado hoje, o horário e o valor.